Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline. No vídeo de hoje, eu vim com o meu crochê, adiantando, que eu tenho que adiantar aqui o jogo de banheiro. E vim conversar com vocês sobre quando a pessoa pega, encomenda e não fica com uma peça. É até interessante, parece que a gente cai no conto do vigário, parecendo que tá entrando hoje para esse mundo, né? Mas antes, tomar minha água. De continuar conversando com vocês, eu convido você que não é inscrito no canal para se inscrever, ative o sininho de notificação, compartilhe e comenta. Gostou do vídeo? Não deixe de deixar o seu joinha aqui para mim. Então, por mais que a gente se blinda, por mais que a gente fala, mas mesmo assim temos a chance de cair naquela situação do encomendou e não ficar com a peça, tá? Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, mas como que, de uma certa maneira, parece que a gente já tá assim prevendo, não sei se é porque a gente já tem uma certa calejada sobre o assunto, e a gente acredita desacreditando. Explicar para vocês como que é, e vou mostrar a peça como que é e contar a história, tá? Então, o que que aconteceu? A pessoa me ligou falando que precisava de uma peça para dar de presente, um jogo de banheiro de 2 peças, né? E falou e tal, seria tal cor. Falei, beleza. Falei assim, então tá bom, eu faço. Por que que eu fiz sem pedir metade, sem nada? Primeiro que eu já tinha o material. E essa pessoa que tinha me encomendado é uma pessoa de mais idade, mas eu falei assim, não, ela já tinha pedido assim, já tinha pagado, tudo certinho. Eu falei, eu vou pegar e vou fazer, porque aí como seria uma coisa assim rápida, de 2 peças, eu já tava com o material comprado, eu falei, eu vou adiantar a minha vida. Assim eu fiz, né? Fiz a peça, vou mostrar aqui pra vocês, ó. São 2, ó, olha que lindinho, ó. Ele tá no tom de caque, né? Melancia, o vermelho e aqui é o bordô, ó. Olha que o bico tranquilinho de fazer, tá, gente? Por isso que eu fiz. Falei assim, eu vou fazer desse modelo. Esse aqui é a tampa do vaso, ó, com a redinha. E esse aqui é o tapete maior. Modelinho simples de fazer. Não fiz modelos elaborados, só ela me falou a cor, mais ou menos, ó. Aqui como que eu fiz, tá vendo? Eu fui fazendo só com picôzinho. Ele não é um modelo, é tranquilo de fazer. Fiz modelo rápido, rapidinho já tinha o material, né? Já tava, lá vou terminar de uma vez, como ela tinha prazo para entregar, que seria agora no final de março, né? Tô gravando aqui para vocês em abril. Fiz as 2 peças, depois eu vou mostrar aqui, ó, como que ficou no banheiro, ficou lindo, né? E liguei, olha, falando, essas peças estão prontas. Vamos lá crochetar, que a gente adianta, né? Conversa e crocheta. Aí, eu fiz uma cirurgia. Eu entendo que a pessoa, de repente, pode... Hoje é uma situação, amanhã é outra. A pessoa, muitas vezes, agora tá assim de fazer... Eles marcam a consulta, chega lá, é cirurgia, a pessoa fica debilitada, né? Tem que ficar uns dias parados, que é cirurgia de catarata. Falei, eu não vou poder ficar e tal. Aí eu queria até a opinião de vocês, se fosse uma situação de vocês, o que vocês fariam. Esse modelo para mim é tranquilo de vender, tem pessoas que gostam dessa cor assim, com bordô. Então, por isso que eu não esquentei. Primeiro ponto, a cor não é uma cor difícil de vender. A quantidade também, se a pessoa, eu quero fazer um outro tapete, eu vou lá, faço um tapetinho do tamanho da tampa do vaso, fica um jogo de 3 peças também. Então, a cor não é difícil. E como já tem 2, fazer mais um, eu tenho material que dá para fazer mais um. Beleza? Não vou poder ficar e tal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Não é que a gente... se fosse uma coisa mais elaborada, uma coisa que eu tinha que comprar o material. Eu não tinha pegado para fazer sem a metade paga. Porque pode acontecer um imprevisto e a pessoa acha assim que não tem compromisso com você. Se desde o momento ela pagasse a metade, ela tinha o compromisso. Se ela não pagou, ela achou que ela não tinha compromisso
e a qualquer momento ela poderia falar que não queria mais e o meu tempo foi de água abaixo. Só que assim, esse já tá vendido, só tô aguardando a menina vir pegar, que ela já tinha me falado. Quando você tiver jogo de banheiro, você me mostra. Eu mandei mensagem para ela: olha, eu tenho um jogo de banheiro de 2 peças, se você quiser que eu faça a terceira, eu faço tranquilo, ou coloco de pronta entrega também, já que eu não tenho nenhum de pronta entrega, eu tô fazendo, ó, vou mostrar para vocês terem uma noção aqui que a pessoa tá aprontando. Esse aqui é a tampa do vaso, agora eu vou colocar a redinha, que eu faço assim, arremato, depois coloco a redinha. E esse aqui é o tapete, eu faço 2 tapetes do mesmo tamanho. Esse terceiro que eu tô fazendo vai ficar assim, ó. Tom de azul, vende rapidinho. Esses são de pronta entrega, então eu vou agilizando. Olha esse outro aqui, gente, que lindo que ficou. Eu não sabia que ia ficar tão bacana. Esse aqui é a tampa do vaso, ó, com a redinha. E esses aqui, ó, com a florzinha abacaxi, eu coloquei o amarelo canário cru. E esse aqui é o bege, ó. Olha esse bico. Que bico simples de fazer. Ele é rapidinho, ó. Tá vendo? Ele tem um detalhe trançado aqui. Esse aqui eu até peguei um modelo parecido com o modelo lá do canal da Érica Fernanda. Aqui é o tapete maior, os dois são do mesmo tamanho. Então, vou mostrar só um pra vocês. Olha que legal que ficou. Tá vendo? Então, assim, como eu não tenho também pronta entrega de jogo de banheiro, eu falei assim, como eu ia fazer, eu falei assim, eu vou fazer pra ela. Se ela não ficar, é um jogo, uma peça que eu não tinha pronta. Não é uma peça difícil de vender, igual eu falei, eu posso fazer mais um tapete do tamanho da tampa do vaso e vou fazendo. Por isso que eu fiz. Só que aí eu deixei bem claro para ela, aí que eu quero ver a opinião de vocês. Se fosse com vocês, a pessoa te encomendou, no dia que você ligou para falar que tá pronto, deu um prazo. Ah, vou ficar, igual hoje é dia 3 de abril. Ah, dia 10 de abril eu vou pegar a peça. Eu preciso de um aniversário, eu vou dar um presente, então você sente que a pessoa, né, tem um período para você fazer. Aí a pessoa chegou, eu vou tal dia fazer, aí você chega, fala com a pessoa, por exemplo, vai ser lá pro dia, se é para dia 10 entregar, lá pro dia 8, né, dia 7 você fala com a pessoa, olha, falando, tá pronta, a peça você me falou, aí a pessoa, não vou ficar mais. Nesse sentido, eu deixei bem claro para a pessoa. Olha, eu abri uma exceção para você, porque eu não tô pegando encomenda. Eu só tô trabalhando de pronta entrega, mas como você precisava para dar de presente, então eu abri essa exceção, né, sabendo que é uma peça que eu vendo rápido e a cor eu vendo rápido, eu não tinha nenhuma pronta entrega, eu já tava com a intenção de fazer. Mas eu sabia. Mas para ela não ficar depois me ligando, eu preciso para dar de presente para fulano, me dando 2, 3 dias para fazer um jogo de banheiro. E depois eu fazendo o prazo e a pessoa chega perto de mim e falar que não quer ficar. Eu fui no áudio e deixei muito claro, falei, não, tá tudo bem. Só que eu ia fazer pra... e abrir uma exceção para você, porque eu não tô trabalhando com pronta entrega, mas nesta situação não tem problema, só que outra vez, se você precisar de alguma coisa, eu não estou trabalhando por encomenda mais. Se você precisar, só se tiver alguma peça pronta entrega. Fora disso, eu não vou fazer. Porque senão a pessoa se acha no direito de outra vez te ligar e te pedir a mesma coisa. E você passar pela mesma situação. Então, para não ter isso, para não passar por isso, se ela chegar, me ligar, olha, eu vou precisar de um jogo de banheiro, eu vou falar assim, olha, igual eu te falei antes, eu tenho peça pronta, se eu tiver alguma coisa pronta. Se eu não tiver, eu não faço mais. Para essa pessoa, eu não faço mais, não abro exceção. Porque senão a gente fica perdendo tempo. Eu não perdi tanto, igual eu falei, eu já ia fazer pronta entrega de jogo de banheiro. Então, eu peguei dela e já fiz algumas bases, vou fazer no total de 5, com ele seria 6 jogos de banheiro, que para mim eu vendo rápido aqui, não tem problema. Só que agora eu não abro mais exceção para ela, porque eu sei que é uma pessoa que eu não posso confiar.
Mas a pessoa tem que saber que quando ela pega e encomenda alguma peça, a pessoa vai tomar o tempo dela. E se fosse uma peça que eu tivesse que comprar material? E se eu tivesse parado de fazer alguma coisa, parado meus projetos para poder fazer o dela e depois quebrar a cara, né? Passar por essa decepção. Então, eu não vou fazer mais. As pessoas, eu tô trabalhando muito assim. Tem a peça, está aqui, beleza. As pessoas estão fazendo isso comigo, eu tô deixando muito claro. Olha, não tô trabalhando mais por encomenda e outra vez, se eu precisar, se tiver a pronta entrega, ótimo. Senão, eu não vou poder fazer. Para poder cortar essa situação, para não passar por isso, mesmo se a pessoa pegar e falar assim, não, mas eu te pago a metade, nem pagando a metade mais. Porque você vê que é uma pessoa que você não pode confiar, então a gente sabe, assim, eu não é falando mal de cliente, mas a gente tem que saber, porque senão a gente se decepciona, você se desmotiva para trabalhar, porque você vê que você está trabalhando a troco de... Parece assim que você pode ser feito de besta a qualquer momento. Você perde a pessoa perde o respeito por você, e isso é muito difícil, porque eu acho que quando a pessoa te encomenda as coisas, ela tem que cumprir com a palavra. Ela não pode mas é uma coisa que a pessoa não contava. Sim, e você? Você vai ficar no prejuízo, não dá. Então eu não vou falar mal, só que eu não faço, deixei claro para ela, então não vou fazer mais. Se você precisar de alguma peça, só se eu tiver por pronta entrega, por encomenda eu já não vou fazer mais. Eu já não estava fazendo. Então agora já é um motivo para mim não fazer mais, que a gente tem que... Até que ponto que as pessoas não quebram essa confiança, não quebram esse respeito por você vai. Desde o momento que quebrou ali, você já tem que ter outra postura. Porque senão a gente só toma rasteira da vida. E tá complicado porque depois de uma certa... Tanto tomar tomba, você já tá com tanto hematoma que você não levanta mais. O que as pessoas não entendem é isso. É cada vez que a pessoa te atrasa para pagar, que te engana, você toma uma rasteira, você toma um tombo. E depois de um certo tempo você tá lotado de hematoma que você não levanta mais. Você não tem, você se vê numa situação... Você fez as peças que parada, peça que ninguém compra, porque isso também é quando a pessoa começa me falando muita coisa, fala assim, infelizmente eu não tenho condição de fazer. Não é por nada, porque você vai fazer uma peça muito elaborada, muito exclusiva, e a pessoa, assim, você tá falando, olha, eu preciso então da metade para começar a peça, eu não tenho material, eu preciso comprar o material, eu preciso desse sinal para poder ter esse comprometimento, né, entre você e eu. A pessoa só sabe ficar falando, eu quero assim, eu quero assado, não dá. Você sai fora porque vai ser dor de cabeça. A pessoa não entendeu que você já falou o seu orçamento, não entendeu que você precisa do dinheiro para começar a trabalhar, então provavelmente ela não vai entender que depois que você terminar você tem que receber. E tem que ser aquele valor que vocês combinaram. Ela vai achar que vai poder te pagar a qualquer momento e depois eu posso chegar perto de você e falar assim, esse mês eu não tenho. No outro mês, esse mês eu não tenho. No final das contas, ela não te paga. Então, assim, não é falando mal de cliente, mas é falando o que pode acontecer. As pessoas dão sinais de que elas não estão levando a sério o seu trabalho. Então, elas acham, assim, que qualquer momento que ela chegou perto de você e falou que não quer mais, você que vai arcar com prejuízo. E tudo que a gente não pode é ficar tomando rasteira direto. Se você já percebeu, não, essa pessoa aqui não... Eu posso vender, não. Tá pronto aqui? Tá. É X, ela chegou com dinheiro, você chegou com a peça. Beleza, não é que ela vai deixar de ser sua cliente. Só que ela vai ser uma pessoa que você não vai poder abrir mão para fazer encomenda. Não parar o que tá fazendo para fazer o dela, mas não tem como. Você tem que ter esse limite também, que a gente tem que começar estabelecendo limites de confiança. Se a pessoa não quebrou ali sua confiança, quebrou aquilo combinado, já não dá mais. Até para você não se destabilizar. Eu já teve vezes de eu pegar a vontade de pegar tudo e jogar fora. Porque eu não tinha essa ciência
dessa forma, né, que as pessoas agem uns com os outros. E eu fazia a peça, fazia as coisas, na hora de receber a pessoa achava que ia me pagar o que ela queria. E ainda desdenhava, fazia do que eu tinha feito para ela. Porque ela simplesmente ela não tinha o respeito por mim. Então essa pessoa, não tem como você trabalhar com uma pessoa que não te respeita. Ela vai falar mal da sua peça, vai piorar para você, porque ela vai colocar você como se fosse incompetente. E isso é ruim quando a gente trabalha nesse sentido. A gente precisa que as pessoas, seus clientes, reconheçam as suas peças, reconheçam aquilo que você fez. Não porque ela quer te menosprezar, quer te diminuir e ela falar mal de você porque simplesmente você cobrou o preço justo e ela não queria pagar o preço justo. Também tem isso que a gente tem que levar em conta. Ou senão, assim, você fez a peça e igual o meu caso. Não pode ficar, não fique. Mas, lembrando que da próxima vez eu também não vou fazer peça de encomenda para você mais. Eu não tenho como trabalhar por encomenda para uma pessoa que na hora que eu faço, na hora que eu vou entregar, a pessoa fala que não vai mais pagar, não vai mais querer a peça. Não vou. Então, esse vídeo não é um desabafo, né? Que a gente tem que ter toda essa... E tanto é que uma peça já vendeu. Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado. Quando eu abro mão, eu posso assim, não, eu vou fazer jogos de banheiro. Então, como eu tô fazendo jogo de banheiro, não custa eu fazer um jogo de banheiro da cor que a pessoa quer. Sabendo que é os modelos que eu já estava previsto fazer. Que eu não tô trabalhando com modelos muito elaborados, porque meus jogos de banheiro estão na faixa de R$90. Esses de 2 peças eu tinha feito até por 55, porque eu tava com a promoção de fazendo por R$80 e de 2 peças 55. Então eu vendi para outra menina por 55, sim. Agora, de 3 peças tá R$90, lembrando que o preço original dele é R$100. Então eu tô assim, vou fazer uma promoção assim, fazer uma ação de vendas assim, por isso que eu faço em quantidades, porque a ação de vendas para mim é mais vantajoso do que eu vender uma peça, encomenda para mim não é vantajoso. Então eu vou trabalhando assim, eu vou fazendo as coisas de acordo senão chega a certo ponto você não tem condição mais de trabalhar. Você se vê, você imagina, igual no meu caso, eu tenho material, eu tenho barbante para trabalhar, eu tenho estoque. E se você for pegando encomenda e compra material, o seu lucro vai todo embora numa encomenda que a pessoa desistiu no meio da viagem. Então não vale a pena. Então o vídeo de hoje é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui, faço crochê e converso. Espero não errar nenhum ponto, que eu sou danada para errar os pontos aqui, ó. Então, é sobre isso mesmo, mostrando algumas peças que eu tenho pronto, falando dos valores, falando o que me aconteceu. E não foi assim um tom, porque eu não cheguei a me espatifar no chão, porque eu já tinha minha estratégia. Quando ela me encomendou, eu falei assim, não, vamos estratégia. Se ela ficar, beleza. Se ela não ficar, é um modelo e uma cor que eu possa vender. E eu já estava com a estratégia de fazer mais jogos de banheiro. E também tinha pessoas me perguntando se eu tinha jogos. Eu falei assim, se ela não quiser, eu sei que eu posso passar para outra pessoa. Se não for assim, eu não tô pegando. Mas é pra gente ficar alerta também, que por mais que a pessoa fala, já comprou de você, já pagou direitinho, mas pode ter um contratempo e a pessoa não se importar muitas vezes. Ter aquilo assim, tanto faz, tanto fez, se eu não ficar, problema da pessoa, então eu não quero passar isso para as pessoas. Por isso que eu deixei claro para ela. Outra vez que precisar, se eu tiver a pronta entrega, tudo bem. Se eu não tiver a pronta entrega, eu não vou fazer. E lembrando também, eu deixei claro, se ela fala assim, mas eu posso pagar depois? Não pode. Porque eu percebi que é uma pessoa que ela não vai honrar com o compromisso dela. Ela não vai ter palavra referente às minhas peças. Ela pode ter palavras para outras coisas, mas quando é para mim pagar, para pagar alguma peça, alguma coisa que eu fizer para ela, eu vou ficar em último plano. Então, não é uma pessoa que eu possa passar uma peça para ela sem receber antes, no ato da entrega.
Porque qualquer coisa ela pode ficar lá com a peça, usar a peça e virar pro meu lado, eu vou pagar quando eu quiser. Aí eu tomo prejuízo pior ainda. Então o vídeo de hoje fica por aqui, gente. Espero que sirva como alerta para vocês também que estão começando. Que é assim mesmo. As pessoas, infelizmente, a gente não tem como. As pessoas, você prevê as atitudes das pessoas, mas a gente já tem que estar com o pé atrás e já ter um plano B para qualquer coisa. Tchau, tchau e até a próxima.